acho que a primeira coisa é agradecer. Ele já agradeceu a Deus, a gente estava junto, né? Agradecendo em comum a alegria de um encontro como esse. A graça de Deus da gente poder reunir tanta gente, tantas pessoas, né, de várias situações de vida, numa escola de fé e política. A gente vive hoje em dia num momento brasileiro em que isso se tornou mais importante do que nunca. Sempre foi importante. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus diz que a gente tem que tirar do Evangelho coisas novas e velhas o tempo todo, né? O Evangelho é aberto, é uma coisa, nunca é só do passado. E a gente tem que saber ler no Evangelho as coisas que estão acontecendo hoje, o que é que a gente deve pensar, como é que a gente deve agir. E a escola Fé e Política, eu acho que toda escola de fé é fé e política, porque senão é alienação, senão uma fé que não vale nada. Porque São Paulo disse na carta aos Romanos essa frase que está aí. Vamos ler juntos? A justiça de Deus se revela nos condomínios de uma fé não ligada à justiça para uma fé que leva à justiça. Como está escrito, quem é justo viverá pela fé. Então, existe uma fé, de acordo com esse texto aí de São Paulo, que foi escrito lá pelos anos 50, e, portanto, quase 2000 anos atrás. E ele, naquela época, disse que existe uma fé que não leva à justiça. Que a pessoa tem a fé, eu e Deus, Deus e eu, aleluia, glória a Jesus, mas não sai disso. E Jesus disse no Evangelho, um dia, nesse discurso que a gente está ouvindo cada domingo, um trechinho, né? Esse trecho que foi lido agora foi o Evangelho de ontem, né? Mas daqui a pouco vai chegar um que ele diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino de Deus. Não é do agrado de Deus. Quem é do agrado de Deus, quem é, pessoal? O que é que Jesus disse? É aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Não é isso que ele falou? Então, o que é que ele disse com isso? Isso que São Paulo falou. Que existe um Senhor, Senhor, Deus, que maravilhoso, que lindo, que beleza. Mas, né? A gente teve aí um momento que nas televisões do Brasil inteiro a gente via pessoas chegando e dizendo em nome de Deus, pela minha fé em Deus, aí fazia o contrário. Votava pelo ódio, votava pela intolerância, votava pela injustiça, votava porque ganhou dinheiro, pagaram para que as pessoas votassem assim. E o cara dizendo em nome de Deus. Mas em nome de Deus já se matou muita gente. Em nome de Deus já se fez tanta coisa ruim que um cineasta americano chamado Woody Allen disse: Deus é um cara muito bom, mas os amigos dele... Ele é cercado por cada amigo que a gente tem que tomar cuidado. Mas como nós aqui nos dizemos amigos de Deus, vocês não são amigos de Deus, então a gente tem que dar de Deus um depoimento contrário. Porque se a gente deixar que Deus fique mal falado, que Deus seja usado para justificar preconceito, repressão, violência, sofrimento humano,
discriminação, e às vezes ele é usado para isso, ou não? Então, para que é que a gente tem uma escola de fé e política? Porque, por exemplo, se perguntar assim, você está de acordo com isso, com a discriminação, com o racismo? Aí você diz não. Mas a pessoa diz, mas eu li na Bíblia que Deus abençoou, que Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e que um deles, o pai bebeu, estava bêbado, o livro do Gênesis conta isso, e o Cã, o nome já é ruim, né? Porque Cã parece cão, né? Mas ele ficou zombando do pai, bêbado. O pai tirou a roupa. Aí o pai ficou nu e começou a gozar do pai. Então Deus o amaldiçoou e ele foi para a África. E os africanos são descendentes de Cã. Então, portanto, são amaldiçoados. E houve uma época que dizia até que foram escravos porque Deus amaldiçoou. Que a pele negra é porque Deus amaldiçoou. Aí como é que a gente responde? Se você não tiver uma capacidade, né, de responder pela fé, pela Bíblia, você diz, eu não acredito não acho isso não está certo. Você sente que não está certo, mas não sabe. E aí tem uma outra frase de São Pedro, na carta de Pedro, no capítulo 3, que diz assim, estejam sempre prontos para prestar contas da esperança que existe no coração de vocês. Vamos repetir isso junto, já que eu não escrevi no quadro? Estejam sempre prontos para prestar contas da esperança, da fé que tem dentro da gente. Tá certo, gente? E aí é isso que é a escola fé e política, né? Mas esse assunto, ele é meio complicado. Primeiro porque tem fé e política, parece que são duas coisas. Aí teve um amigo meu que disse, gente, está errado, devia tirar esse I. Aí eu disse, mas se tirar o I, fica fé política. Então, mas a fé não é só política, ela é também interior, ela é também psicológica, ela é também cultural. Então não dá certo a gente falar fé política. Aí ele disse, então vamos colocar fé na política. Eu disse, piora porque fica parecendo que a gente tem fé na política, não em Deus. Então está errado. Aí, mas como é que vai fazer? Vai ficar essa história de fé e política? Vai, mas a gente compreendendo que as duas coisas se entrelaçam, não é? Que as duas coisas se tornam uma só, a partir da fé. Olha o que São Paulo diz, que a justiça de Deus se revela. O que é que ele quer dizer com isso? Que Deus não é religioso, que Deus não veio aqui no mundo para pregar religião, que você pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser espírita, pode ser umbandista, pode não ser nenhuma religião e ser de Deus. E pode ser de qualquer uma dessas religiões e não ser uma pessoa de Deus. Ou não pode? Pode. Como é que a gente é de Deus, que é o que é mais importante, é a questão da justiça. O que é justiça? A justiça é a gente trabalhar por um mundo em que não haja discriminação, em que não haja desigualdade social, em que não haja opressão. Não é isso, gente? Um mundo de comunhão, um mundo de fraternidade, um mundo em que uma pessoa não tenha medo do outro, em que eu possa sair ali na rua agora à noite sem medo de ser assaltado, não é? Agora, como é que a gente trabalha por esse mundo? Então ele diz,
pela fé. Quem é justo viverá pela fé. Então, é a fé em Deus que me leva a fazer isso. Uma irmã que foi do Brasil agora, uma amiga da gente, trabalhar lá no Sudão, o país mais pobre da África. Então, não dá para receber e-mail, não tem telefone, porque chega num lugar, aí tem que pegar um barco e viajar 2 dias para morar com aquelas pessoas que fugiram da guerra, né? Que não têm o que comer, que vivem numa situação de miséria, e ela disse: vou para lá. Aí teve uma outra irmã da congregação dela, que disse: mas irmã, a senhora é muito corajosa, porque eu não faria isso nem por todo o dinheiro do mundo. E a irmã respondeu: eu também não. Eu também não faria nem por todo o dinheiro do mundo. Eu faço por um amor que Deus me revelou, que eu recebi e que eu quero viver. Não é isso, gente? Então, isso é a questão da fé e política. É a gente se preocupar com o destino do Brasil, a gente se meter na política, porque tem gente que diz assim: nessa política não presta, todo político não vale nada, e eu não gosto de política e acabou. E aí você diz: pois é, mas não gostando, os opressores agradecem muito, não é? Ficam muito felizes que você não gosta, que coisa boa. Vão ficar sempre elegendo Dória, desculpe. Mas, por quê? Porque não gosta de política. Então, na hora que um cara chega e diz: eu não sou político, aí vamos votar nele. Não é? Então, é muito importante o contrário. Jesus se meteu na política. O Evangelho de São Lucas, mas de São Mateus também, diz que ele saiu do batismo, foi batizado, acabou de ser batizado, foi para o deserto. Rejeitou a tentação do inimigo, que disse: ele, eu te dou poder, eu te dou prestígio, eu faço você fazer milagre, você vai ser um líder, né? Vai ser a teologia da prosperidade. E ele disse: não quero nada disso, porque Deus, na palavra dele, não manda fazer isso. E resolveu assumir o serviço do pequeno, do pobre. Foi para a região mais pobre do país. E o Evangelho de Lucas conta que ele chegou lá, Nazaré. Entrou na sinagoga e leu o livro do profeta Isaías. O Espírito de Deus desceu sobre mim, né, no batismo, né? E me mandou para anunciar a libertação dos oprimidos, a cura dos doentes, soltar os presos. Eu tenho um irmão que mora em Belém do Pará. Fui lá outro dia, já faz uns 2, 3 anos, e estava passando numa rua da cidade, 2 dias que eu fui passar com meu irmão. Aí um rapaz me olhou, mudou de calçada, veio na minha direção e disse: você é Marcelo Barros, né? Eu disse: sou. Ele disse: olha, eu sou Eduardo, trabalho na Pastoral de Juventude Meio Popular, e você vem comigo porque a gente vai ter um encontro ali, um grande encontro de juventude, e é um pessoal meio carismático, eu não sei lidar com eles, e eles dão 3 minutos para a gente falar, eu quero que você fale por nós. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, sabe como é que é? Eu me senti, como é que eu vou dizer não, né? Aí fui com o rapaz.
uma quadra enorme, um calor bem maior do que esse daqui. Os jovens gritavam: Jesus é 10, o Espírito Santo é 1000, aleluia, aleluia, glória a Jesus. É uma maravilha, né? E eu disse: meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui, né? Outra coisa, quando eu entrei, o Eduardo foi na minha frente avisar o pessoal que estava no palco, lá, dançando, pulando, né? Dando viva para o Espírito Santo, que eu ia falar no nome deles. E eu vi que o rapaz não gostou. Eu vi claramente que ele fez... né? Eu vi. E aí eu disse: tchau, vamos embora, tal. Mas aí o outro que estava no palco disse: não, vem cá, vem cá. Aí eu subi e ele disse: olha, você tem 2 minutos. Então eu disse: boa noite, gente, boa tarde, gente. Fiquei muito contente de entrar aqui e ver tanta gente dizendo que está cheio do Espírito Santo. Vocês estão cheios do Espírito Santo? Estamos! Ótimo, aleluia. Agora, no Evangelho conta que quando Jesus ficou cheio do Espírito Santo, desse jeito que vocês estão, ele disse que o Espírito mandou ele para trabalhar com os pobres, libertar os oprimidos, soltar os presos da cadeia. Vocês estão fazendo isso? Silêncio total. Aí eu disse: então, eu acho muito bom vocês estarem cheios do Espírito Santo. Agora eu não sei se Jesus vai reconhecer que é o mesmo Espírito que desceu nele. Porque o que desceu nele levou ele para aquilo, né? E se o de vocês leva para vocês pularem muito, cantarem muito, falar a língua, mas não sai disso, é sinal de que pode não ser o mesmo Espírito dele. Dei uma olhadinha, boa tarde, e desci. Silêncio total. Ninguém me cumprimentou. E eu saí de lá assim, o mais depressa que eu pude. Mas é a vida, não é? Não é a vida. Nós queremos ligar fé e política. E aí, tem uma história na Bíblia que é do Rabino Naamã. O Rabino Naamã era um velho e ele tinha um netinho chamado Iel. É um nome hebraico, né? Iel. Esse menino tinha 3 anos, 3 aninhos. E tinha um primo e gostava de brincar com esse primo. Como é que o menino brincava? Brincava de esconder. Só que o menino com que ele brincava de esconder, o primo, já tinha uns 6 anos por aí, e ele só tinha 3. Então, o menino de 6 se escondia nos lugares mais sabidos, né? E o outro não conseguia encontrar. E quando chegava na vez do menino de 3 anos, ele fazia assim, olha, e achava que estava escondido. Pode vir me buscar. E aí o que é que aconteceu? O menino de 6 anos se cansou da brincadeira, deixou o Iel escondido embaixo de uma escada, pegou uma bola e foi jogar bola lá fora. Aí o Iel ficou lá debaixo da escada, esperou, botou a cabecinha para fora, para lá, para cá, viu que o primo não estava mais brincando com ele, desatou no choro e veio se queixar com o avô. Vovô, eu me escondi e meu primo não veio me procurar, não veio me buscar. E eu fiquei lá escondido, à toa. Aí o avô disse para o menino uma coisa que o menino seria incapaz de entender com 3 anos, mas que ficou como uma lição para nós todos. Sabe o que é que ele disse? Ele disse: meu filho, isso que aconteceu com você agora, Deus vive com a gente todo dia. Ele se esconde para a gente procurá-lo. Mas como nós somos como seu primo, a gente já sabe onde é que ele se esconde, aí a gente, deixa ele escondido. Não vai procurá-lo. Então Deus reage como você está reagindo. Deus chora.
O menino não entendeu muito da história, mas entendeu o suficiente para perguntar: vovô, e onde é que Deus se esconde para eu ir procurá-lo? E o rabino disse a ele: Deus se esconde primeiro na natureza. Os salmos dizem que você pode, em cada folha, em cada flor, em cada árvore, em cada ser do universo, descobrir Deus presente. Ele está ali, ele está escondido, mas está lá. Então Deus se esconde na natureza. É interessante que a campanha da fraternidade desse ano é sobre os biomas brasileiros, né? Quer dizer, esses conjuntos de vida nos quais Deus se esconde. Deus se esconde em cada pessoa. Eu posso olhar para você e não ver. Eu posso me relacionar com você a vida inteira e nunca pensar que Deus está em você. Isso não acontece, não, mas Deus está. E Deus está, assim, querendo ser descoberto, querendo ser revelado em cada pessoa. Mas está escondido. E às vezes a gente mesmo não ajuda os outros a notar Deus na gente, não. Tem gente que ajuda. Um homem como Valdemar Rossi, esse grande profeta que deu o nome, né, à Escola Fé e Política, eu o conheci nos anos 80. Ele, quem se relacionava com ele, notava Deus nele, pelo jeito dele viver, pela integridade, coragem, né? Pela profecia que ele exercia. Ele era um homem que falava em nome de Deus. Mas todo mundo não é assim. Então Deus fica lá escondido, coitado. E o rabino disse: e nos acontecimentos, Deus também está escondido, né? Nas coisas que acontecem, tanto na vida da gente pessoal, como na vida do mundo, na vida social, né? Deus está ali se revelando. E aí, como a gente não descobre, Deus usa uma espécie de expediente, como nessa brincadeira do esconder-se. Não sei se vocês já brincaram de esconder. Na minha época de criança, o pessoal dizia assim: está quente, está frio. Era assim com vocês também? Então ele dá a dica, né? Ele está escondido, mas ele diz: você está muito frio, você está indo para um lugar que não tem nada a ver. Não está quente, é que ele está chegando perto, né? Então Deus, ele se esconde e se revela. E como é que ele se revela? Mas se revela também assim meio... Tem gente que lê a Bíblia, mas não descobre Deus. Então, portanto, é uma revelação meio, né? Esconde e revela, esconde e revela. Então, nas Escrituras, na comunidade, Pai nosso, a gente não diz Pai meu. Quando eu rezo o Pai Nosso com vocês, para mim tem uma graça, tem uma força, que não é a mesma coisa quando eu rezo no meu quarto sozinho, não. Não é? Então Deus se revela na comunidade. Jesus disse como? Onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles, né? E no projeto de justiça. Então, a irmã está trabalhando com um pessoal bem pobre. Imagine morar hoje em dia em São Paulo, num bairro bem popular, que a gente chama favela, né? Situação dura, difícil. A vida é difícil e hoje em dia mais ainda pela insegurança, pelo tráfico, por um mundo de coisas. Mas só está ali porque ela percebe Deus presente, ou não?
só está ali porque tem uma presença divina ali. Então, Deus se revela no projeto de justiça. Quer dizer, nas coisas, quer dizer, na Bíblia, a gente pode interpretar a Bíblia como quiser, mas a Bíblia tem um eixo, e o eixo é um projeto que Jesus chama de reino de Deus. Quer dizer, aquilo que Deus quer para o mundo como Deus quer que o mundo seja. Essa é a meta da fé política. Então, eu não sei, o menino não deve ter entendido nada, mas a gente entende. E é muito importante a gente explicar isso. Eu estava, outro dia, lançando um livro até que meu irmão está ali, com alguns deles ali na mesa. E um rapaz da editora quis me apresentar e disse: Marcelo é uma pessoa muito espiritualizada. E eu fiquei olhando para ele assim, meio desconfiado, porque eu não sabia se ele estava me elogiando ou me acusando. Se aquilo era um elogio ou aquilo era uma... Eu não quero ser espiritualizado. Eu quero ser uma pessoa espiritual, mas espiritualizado não. Por quê? Porque o espiritualizado parece significar uma pessoa meio fora da vida, né? E a espiritualidade verdadeira é a vida conduzida pelo Espírito, a vida toda. Portanto, economia, política, sociedade, todos os aspectos, tudo, né? Então, a vida em toda sua dimensão. Os orientais dizem que a pessoa espiritual é a pessoa que habita consigo mesmo. Quantas pessoas que eu conheço que estão aqui, mas estão pensando em outra coisa. Estão aqui, mas a cabeça está em outro lugar, o coração está em outro lugar. A pessoa queria ser uma coisa, mas é outra. E a gente todo quebrado, todo fragmentado. Parece que a gente está todo dividido, não é isso ou não? E a gente consegue ser espiritual quando a gente é inteiro, quando habita consigo mesmo. Mas o Evangelho exige mais do que isso. Exige a gente passar de um amor egocêntrico, em que o eu é que é fundamental, eu em primeiro lugar. E tanta gente hoje em dia no mundo diz assim: em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu. Depois a gente vai olhar. Vocês não conhecem gente assim, não? Não é? Então, quando a gente é capaz de passar dessa forma de amar para chegar a um ponto em que o outro é mais importante, aí a gente está vivendo o Evangelho. E aí, como eu disse no começo, às vezes os hábitos religiosos não ajudam a gente nesse ponto. Eu quero sempre ser religioso. Eu sou monge beneditino e sou muito feliz de ser. Mas se ser monge beneditino me dá status, me faz me sentir melhor do que vocês, me dá a impressão de eu estou mais perto de Deus do que o pessoal da rua que a gente hoje visitou, então eu quero botar a ordem beneditina na descarga, no sanitário e dar descarga, porque não vale nada. Eu só quero aquilo enquanto me ajudar a ser mais humano, mais capaz de amar o outro pelo outro. Tá certo, gente? Então, a gente tem que passar do etnocentrismo. E por que então igreja, se é assim? Por quê? Porque ninguém vive a fé isolado. Porque Deus não chamou uma pessoa sozinho. Jesus, quando chamou os discípulos, chamou em grupo, constituiu um grupo.
Então, nós também precisamos uns dos outros para nos converter. É um que ajuda o outro a ser de Deus. Então, a gente precisa de igreja por isso. A igreja, aqui está escrito como se fosse espanhol, né? Deve ser um ensaio do mundo novo que a gente quer. E a palavra igreja é para isso. A palavra igreja, no grego, assembleia, era uma coisa política. Era a assembleia de cidadãos. No tempo de São Paulo, na época de Paulo, sabe o que era a igreja? Igreja era a Câmara dos Vereadores. Vocês sabiam disso? Pois era, igreja era a Câmara dos Vereadores. Só que a Câmara dos Vereadores fechada, né? A Câmara dos Vereadores, que só tinha gente branca, que só tinha cidadão do reino, que para poder ser da igreja, quer dizer, da Assembleia, da Câmara de Vereadores, tinha que ter dinheiro, só podia ser homem, mulher não podia. Então, o que é que São Paulo fez? Começou a chamar de igreja a comunidade dos cristãos que tinha escravo, que tinha negro, que tinha mulher, que tinha criança, que tinha tudo. Então, o que é a igreja de Deus hoje? A igreja hoje é a assembleia da comunidade, é comunhão e participação. Então, quando você entra numa igreja que não tem isso, em que o padre domina, em que o leigo não tem vez, em que as pessoas não têm direito de voz e de vez, não é a igreja de Jesus. Tá certo? E a gente faz fé e política para quê? Para dar ao leigo a possibilidade disso, né? Eu já morei em Goiás numa comunidade que chegava na missa do domingo e perguntava assim: quem é de vocês que hoje quer pregar o evangelho na missa? E às vezes a gente fazia um teste. Olha, você que vai pregar agora, viu, sobre esse evangelho. E a pessoa estava preparada e fazia bem. Fazia bem. Não estou dizendo isso de todo mundo, mas havia um grupo bom. Por quê? Porque toda semana preparava o evangelho do próximo domingo, numa discussão em grupo. Então os leigos se formavam, né? Então, gente, o Papa Francisco, ele está voltando ao tempo do Concílio Vaticano II e está dizendo que ele quer uma igreja que ele chama em saída. O que quer dizer esse negócio de igreja em saída? Quer dizer, uma igreja para fora, uma igreja preocupada com o mundo, com o povo. Ontem recebi uma carta de amigos do Papa Francisco na Espanha, dizendo que ele está propondo que a gente assine uma carta para ele, propondo a ele, mas ele quer ter uma força da parte da gente, porque ele enfrenta os cardeais que não estão a favor, de convocar um encontro de todas as religiões e igrejas do mundo para proclamar que a riqueza que existe no mundo hoje é injusta, que tem 60 pessoas no mundo que têm a mesma renda de metade da humanidade. E isso é uma coisa iníqua, quer dizer que eles são ladrões. Santo São Basílio é um santo do século IV, que ele dizia: me mostre um rico que eu mostro um ladrão para você. É muito forte, né? O cara disse: não, minha família sempre foi rica. Aí ele respondia: pois é, se você não é ladrão, é descendente de um ladrão. É muito duro, gente. Eu não conheço ninguém hoje em dia, padre, nem bispo, que fale tão duro assim. Você conhece? Não é verdade? Era São Basílio, hein? Dom Helder dizia coisas semelhantes. Pois é, Dom Pedro Casaldáliga, tem vários, mas tão duro assim, né?
É muito importante a gente compreender isso. Por trás de toda a riqueza, tem muito rico bom, pessoa boa, pessoa direita. É rico, mas é uma pessoa direita. Mas a riqueza é injusta, a riqueza é iníqua. Deus não quer que um tenha tanto e o outro não tenha nada. Percebe? E o Papa está querendo mudar isso. E aí, a fé não é para ficar para dentro, não é a pastoral simplesmente para dentro da sacristia, é para o mundo. E vocês, como integrantes, né, da escola de teologia, porque são duas escolas aqui, não é isso? A escola de fé e política e a escola de teologia para leigos. Essa escola de teologia para leigos é para quê? Para dar a vocês a base de vocês poderem argumentar isso, ter a profundidade de saber o que aqui significa. E a gente aí mudando a igreja tem muita coisa para mudar. O lugar das mulheres, a abertura para o mundo. Para Jesus, a gente vai celebrar agora a Quaresma, daqui a quase uma semana, né? E a Páscoa. O que é que foi a Páscoa? O Evangelho de João nem conta a missa, nem diz ele tomou o pão, partiu. O Evangelho de João não conta, não. O que é que o Evangelho de João conta? Que ele chegou na ceia, pegou uma toalha, se amarrou e lavou os pés dos discípulos. E quando acabou de fazer isso, olha, está aquele quadro ali, ele disse: isso que eu fiz com vocês, façam uns com os outros. Esse foi o mandamento. Para o Evangelho de João, isso é a missa, isso é a Eucaristia. Então, uma missa muito bonita, muito pomposa, o padre muito bem vestido, né? Muito incenso, muito cântico bonito, mas o povo cá embaixo, o padre lá em cima, e acaba aquilo e nada. Não é o que Jesus mandou. Agora, eu estou criticando os padres, estou um pouquinho, né? Mas conheço muitos casos de padres que querem mudar e os fiéis que não aceitam. Os dominicanos de Goiânia tinham uma igreja, o altar era lá não sei aonde, e o povo estava todo para cá, e eles quiseram fazer uma igreja mais, onde as cadeiras ficavam mais circular e o altar no meio. Foi duro. Então quer dizer que não é só os padres, a gente sabe que tem padre que é meio problemático, né? Mas tem também grupos. E a gente tem que ir trabalhando isso para mudar a consciência, para mudar a maneira de pensar. Não é isso, gente? Qual é a espiritualidade de Jesus? Onde é que está a questão da fé e política? É a centralidade do projeto divino. Jesus não pregou sobre ele próprio. O Evangelho não é uma mensagem religiosa. O Evangelho fala de justiça, fala de tudo que é de coisas do mundo, da vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Vocês conhecem aquilo? Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Então, isso é que é uma igreja que é de Jesus, não é? A espiritualidade de Jesus é a centralidade do projeto divino em cada coisa, né? E aí, como é que esse projeto divino é denunciar que o mundo como está não é do agrado de Deus? Nada dessa história de dizer, se Deus quiser, Deus quis assim, eu sofri muito, mas vontade de Deus. Que vontade de Deus? Deus tem nada a ver com o acidente que houve, que morreu seu filho. Deus mandou as pessoas andarem de carro a não sei quantos quilômetros por hora e matar quem está na estrada. Tem nada a ver com Deus, não. Entende? Que Deus é esse? Que Deus é esse que permite tanta injustiça, tanta maldade,
Então é dizer, não é vontade de Deus. A vontade de Deus é mudar o mundo, é criar uma nova relação de comunhão e de amor. Não é isso, gente? Então, nesse sentido, não é de Jesus, vamos dizer juntos? Vocês conhecem religião centrada em si mesma? Às vezes liga a televisão, o rádio, e o pastor, às vezes o padre também, né? Às vezes eu ligo a televisão católica, não ligo não, mas quando ligava, era de dinheiro para a novena de São não sei quem, está vendendo santinho de São fulano, medalhinha de São não sei quê, ou não. E não sai disso. Colabore com as missas de Trindade e dê dinheiro, quer dizer, então uma igreja voltada para ela própria. Será que é justo uma ordem religiosa pedir dinheiro do povo, que é muito mais pobre do que os padres? Isso acontece ou não? Mas vocês, no curso Fé e Política, têm que denunciar isso. É o povo que aceita porque está enganado. É tal qual a ilusão do Temer, do golpe. A igreja também tem coisas assim. Nós queremos uma igreja pobre, despojada de poder. Quer dizer, uma paróquia que o povo está lascado e o padre está fazendo uma igreja nova, bonita, né? Tem que discutir com todo mundo. Não pode ser assim. Então, vamos ler essa frase. O que é fé e política? Para resumir, é a espiritualidade libertadora. Isso é fé e política. E aí, como é que é a espiritualidade libertadora? Que espiritualidade é essa? Vamos ler juntos? Será que isso é uma conversa palavra muito difícil, mas que a gente não entende? Acho que dá para entender, não dá? Significa organizar a esperança. Tem gente que é muito, não tem jeito não, é assim mesmo, não tem outro jeito. Aí a gente diz, não, tem. Nunca pode achar que não tem jeito. Dom Helder morreu com 90 anos, dizendo, olha, nunca perca a esperança. Quando você perde a esperança, você está indo contra a fé. Então, agora é a esperança dos pobres, dos excluídos. Não é a esperança de ganhar na loteria, não é a esperança, né, de consumo. Não, é a esperança do povo que não tem nada na vida. Esperança de um mundo mais justo, esperança correta. E aí, como é que é isso? É uma ação política conjunta. Eu tenho uma pessoa na minha família que pertence a uma igreja pentecostal, e ela vai para a igreja, e a esperança dela é quando o pastor diz assim, você que está me ouvindo, eu sei que você está aqui, que tinha uma dívida. Deus te diz agora, hoje, que eu vou assumir sua dívida. Você vai amanhã de manhã receber um aviso de que essa dívida está cancelada. Aí ela fica felicíssima, aí acontece não sei como, a dívida foi cancelada. Aí ela disse, Deus me atendeu. Eu disse, como é que deixa tanta gente aí fora morrendo de fome? Né? O cara que bota no carro, esse carro foi Jesus que me deu. Eu disse, Jesus deve ficar no céu muito irritado. Jesus deve ficar com muita raiva. Por que Jesus deu um carro para esse cara e não dá nem um carro de mão para aquele outro ali que está na rua? Que Jesus é esse, gente?
Deus que não vale nada. Esse Deus é sem vergonha. É um Deus miserável. O cara que chegou no aeroporto de Congonhas, no dia que o avião da TAM caiu, né, aquele avião da TAM, e aí os repórteres foram para ele estava muito comovido, e disse: o senhor está aqui porque... Ele disse: Deus me salvou. O trânsito de São Paulo muito pesado, né? E eu cheguei atrasado, o avião foi embora e caiu, e Deus me salvou. Isso me salvou você e matou 89 pessoas. Os caras aqui tudo chorando, e você dizendo: Deus me salvou. Que Deus é esse, gente? Olha, eu espero que fé e política, viu, Flávio? Nunca ninguém de vocês aceita esse tipo de Deus. Não é? Porque o rapaz chegou para Dom Pedro Casaldáliga, outro dia lá em São Félix, e disse: bispo, eu sou ateu. Aí o Dom Pedro perguntou: de que Deus você é ateu? Porque tem que dizer de que Deus. Desse Deus aí que salvou o rapaz lá de Congonhas, eu também sou ateu. Não acredito, não. Esse Deus que dá, se você for muito amigo dele, ele enche você de coisa. E se você não fizer o que ele quer, ele te desgraça a vida. Eu não acredito nesse Deus, eu prefiro ser ateu. Não é? O meu Deus é um Deus amor, que no Evangelho disse: faz nascer o sol sobre os bons e faz chover sobre os justos. Então Deus não se vinga de ninguém. Deus é só amor. É isso, gente? Então, a espiritualidade libertadora é macroecumênica. Quer dizer o quê? O macroecumênico todo mundo aqui entende, né? Ele aceita toda religião, todo caminho espiritual. A gente não pode ter preconceito com nada. Desenvolve-se na luta pela justiça como expressões do projeto divino. Agora vamos concluir, está na hora. Como é que vocês querem viver isso? O que é ter fé e confiança no projeto? Que projeto é esse? Hein? O projeto de Deus, o reino de Deus. Então, quer dizer que o importante, mais do que tudo, o que é que Jesus disse? Procurai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vai vir por acréscimo. Jesus não falou assim? Então, quem quer ler a segunda frase? Restaurar a dignidade da política. Como é que você entende isso? A política precisa de ser restaurada a dignidade dela? Acredito que sim. Nós colaboramos, né, para que a política fique tão desvalorizada. Nas nossas falas, quase que sempre são depreciativas da política e dos políticos, quando não é verdade, né? Então, acho que nós podemos restaurar, devemos restaurar a dignidade da política, começando pela não desvalorização. Se a gente não consegue valorizar, pelo menos não desvalorizar, acho que contribui. Dom Helder Câmara dizia que existe uma política com P maiúsculo e existe uma política com P minúsculo. A política com P minúsculo a gente chama de politicagem. Político que fica beijando criancinha para tirar fotografia, chega na campanha, promete, a gente já sabe que ele não vai fazer, né? Então, essa política para interesse dele, é uma política desvalorizada. É uma política que não está resgatada na dignidade dela. Então, a gente tem que trabalhar para restaurar a dignidade. Para ninguém dizer assim: eu não acredito em política, política não vale nada. Ninguém mais dizer isso. Vai depender da gente. Terceira frase, gente. Resgatar a sacralidade da palavra. No tempo dos avós da gente, do bisavô da gente, eu sou careca, né? Mas o cara chegava numa venda e dizia: me venda aí manteiga, mas eu não trouxe dinheiro. Está aqui. O cara pegava o fio do cabelo, né? O do bigode, né? Então, isso era uma palavra que valia. Hoje, se você não assinar promissória, não tiver um garantidor de lado, não resolve, quer dizer, a palavra perdeu o valor.
A palavra perdeu o peso. A palavra hoje é propaganda. Você pega um ator, uma atriz e paga para ele dizer: olha, esse produto aqui é ótimo, né? Aí você acredita, é publicidade, não é isso? É a venda, a palavra para vender. Então, como é que é resgatar a sacralidade da palavra? É a gente ser pessoas de palavra. É a gente começar por nós, não mentir, não inventar, não prometer coisas que a gente sabe que não vai fazer. Claro, é uma ética. Isso, com a sua dica, ficou mais fácil. Obrigado. Lógico. E são pequenos passos, né? Às vezes mesmo em casa, né? Porque a gente vai fazer essa multiplicação assim. Porque quando um filho vê um pai mentindo, você está destruindo uma esperança, né? Um sim é um sim, um não é um não, e aquela coisa tanto da palavra como de pequenos atos, jogar um papel no chão, aí a criança lá e pegar. Então, esse pequeno ato que vai ser multiplicado e pode ser amplificado. Tem muito pai e mãe que acaba mentindo para o filho, né? E a criança vai perceber que o pai ou a mãe mente. Agora, você disse que ia interpretar o quarto, né? O quinto quarto. O estilo de vida anticonsumista, eu acho que é bem simples. Nós rezamos assim que chegamos. Nós pedimos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E não pedimos o pão de amanhã. Então, quem não confia em Deus, não que devemos esperar que caia do céu nas nossas mãos. Nosso trabalho, nosso suor deve garantir o nosso sustento. O nosso sustento é esse pão nosso. Eu não preciso do pão de amanhã. A falta de confiança me faz segurar. Eu confio em Deus, mas eu vou guardar esses 2 pãezinhos. Vai que Ele esquece e amanhã eu não tenho. Então é uma falta de confiança e a gente fica... consome-se muito mais do que precisa. Assim. Então, se todos pensassem que o pão é para dividir para todo mundo... Quando ele fez a partilha do pão, não é que ele fez uma varinha mágica, plim, e apareceu 5.000 pães para aquela multidão. Simplesmente abriram as suas vasilhas e repartiram o que tinha. E aí foi bem simples de saber. O último, gente, vamos dizer juntos. O que é conversão? Mudar juntos. Com é juntos. Versão é voltar-se. Então é a gente o tempo todo ser capaz de se rever. Eu sou capaz de me enganar. Eu às vezes faço coisas que depois me arrependo. Você não? Então vamos reconhecer isso, vamos voltar atrás, vamos ser capazes de nos rever, de dizer: eu errei. Tem tanta gente de nós, no meio da gente mesmo, que os companheiros dizem: ele está sempre certo. Nunca aceita que está errado. Aí não muda nunca, né? E aí isso pede humildade. A humildade não é humilhação. Eu dizer para vocês que me enganei, eu não estou me humilhando. Então, e aí é uma questão de coerência. Eu nunca vou ser totalmente coerente entre o que eu digo e o que eu faço. Sempre vai ter uma diferençazinha. Eu luto para ser capaz de estar minha vida de acordo com minha palavra. O tempo todo. Mas eu tenho que lutar por isso. Não é isso? Envia teu Espírito, Senhor. Por que é que nós cantamos isso? Porque isso é um dom do Espírito. Sozinho a gente não consegue, não. Pela força da gente, a gente não consegue, não. É pedir ao Espírito Santo para ele ir orientando. Gente, para mim foi uma alegria muito grande estar com vocês.
Espero que a gente se encontre em outras ocasiões, né? A gente possa estar junto. Deus abençoe, fortaleça, ilumine cada uma de vocês e contem comigo. Um beijo no coração.